Fala pessoal, aqui é o Fernando Sala, sou líder de vendas da Security aqui no Brasil. Estou com o Fábio aqui para a gente poder apresentar, fazer uma apresentação sobre a Security para vocês. Tudo bem, Fabio? Tudo bem, Fernando? Tudo bem, pessoal do IEM Tech Day? Sou Fábio Sobieck, sou System Engineer aqui da Security para o Brasil e obrigado por assistir a nossa apresentação aqui hoje. Perfeito. Então, a nossa ideia hoje é falar um pouco da Security, né, como que ela está se preparando para atender os desafios de mercado ao longo de 2022, tá bom? E aí eu separei 4 desafios para a gente poder comentar um pouquinho. Antes disso, né, a gente tem que reforçar o papel da identidade hoje no mercado de tecnologia, no mercado de segurança da informação. A parte da identidade hoje é muito importante, né, porque é ela que faz com que as organizações mantenham suas operações rodando, né, num mundo cada vez mais digital. Ou seja, as políticas de proteção de identidades e de acessos hoje é o que está acontecendo de mais importante para as empresas poderem tocar suas operações, né? Então, como eu falei, eu separei alguns desafios para a gente poder discutir, né? Então, o que estão em voga hoje e o que são importantes para que a gente possa traçar as políticas de segurança da proteção da identidade e também dos acessos, né? A primeira delas é o trabalho híbrido, essa questão de você hoje ter uma política de trabalho em que o seu colaborador pode estar remoto, ele pode estar na empresa, pode estar híbrido, né? Como que a gente consegue endereçar isso através de uma plataforma tecnológica, né? A questão das experiências digitais, né? Então, o que influencia hoje uma plataforma de gestão de identidade e de acessos do ponto de vista ali da parte da experiência do usuário, né? Então, como que a gente trata isso trazendo o menos problema possível para a área de experiência do usuário, né? Na questão de modernização de TI, como que a gente atua para poder atender as empresas hoje que possuem ali seus sistemas ultramodernos, desenvolvidos em cima de microserviços, de containers, e ao passo também que tem ali seus sistemas legados que não podem deixar de funcionar, né? Então, como que a gente trabalha esse tipo de desafio? E obviamente, também a questão da cibersegurança, né? Como que a solução, como que a plataforma hoje, uma plataforma de gestão de identidades e acessos, ela auxilia a parte da cibersegurança das empresas, né? Então, falando um pouquinho da parte do trabalho híbrido, né, a gente vê aí que a maioria, né, quase 70% das empresas já estão permitindo esse sistema flexível de trabalho, onde o colaborador ele consegue acessar os seus recursos para trabalhar de qualquer parte em que ele esteja, né? Tendo uma conexão com a internet, aí ele vai acessar e vai poder trabalhar normalmente. E as empresas também quase 100% delas já estão com as suas políticas de segurança, né, com as suas áreas de segurança trabalhando para fazer essa proteção desse usuário em qualquer lugar que ele esteja, né? Um ponto específico desse desafio é a questão de como que eu faço o onboarding desse funcionário, né? Como que eu trago ele, quando a gente contrata o funcionário, como que eu trago ele para dentro da empresa, né? Então, as políticas de RH para isso, né, seja o funcionário trabalhando remotamente, de forma híbrida ou até remoto, como que a plataforma de gestão de identidades e de acesso pode auxiliar nesse aspecto, né? E mais do que isso, né, como que nesse ciclo de onboarding do funcionário, como que ela garante o acesso correto, né, os usuários sejam eles, né, que estão acessando no tempo correto, já para que eles possam, inclusive, trabalhar, ter acesso aos recursos que precisam desde o primeiro dia, melhorando produtividade, estando em conformidade com as normas de mercado daquela vertical específica daquele cliente e, consequentemente, reduzindo o risco e melhoria contínua. Então, a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco como que a Security ela vai trabalhar esse desafio, né? Como que ela vai endereçar isso através da nossa plataforma. Na parte de experiência do usuário, né? A gente sabe que a experiência do usuário hoje é uma parte muito importante para os nossos clientes, porque, inclusive nós somos clientes de vários serviços, de aplicativos, a gente tem ali um desafio de pegar um aplicativo lento, uma conexão devagar, a gente acaba trocando aquele serviço, né? Então, essa parte operacional das empresas, da experiência do usuário, ela é muito importante. Então, como que a gente consegue entregar uma plataforma de gestão de identidades e de acesso que cause menos atrito para os nossos clientes, né? Então, essa plataforma, ela precisa ser simples, ela precisa acessar por todos os usuários de qualquer tipo de sistema operacional, por exemplo, tem que ser acessível, tem que ser unificada, provavelmente sem senha, e ali você escolher o autenticador certo para cada tipo de público que você está utilizando.
né? Então, aí nós vamos comentar daqui a pouco como que também a Security está preparada para atender esse tipo de demanda, né? Na parte de modernização de TI, como eu falei lá no início, né, se você tem, a gente tem grandes empresas hoje trabalhando com legados, né, que não podem sair, não vão para a nuvem, né? Ao passo que também tem outros aplicativos, outras aplicações que estão na nuvem já, mas aí você começa a se preocupar com falhas, missão crítica, usuários privilegiados, né? A questão da segurança na nuvem, como que eu faço upgrades ali. Então, como que a gente endereça essas questões da modernização de TI? Então, a plataforma tem que ser flexível, tem que estar preparada para atuar não só nessas aplicações ali ultramodernas, mas também ali na parte dos legados dos nossos clientes, né? Na questão da segurança, né? A gente hoje, é notório, já há 2 anos a gente vem trabalhando isso, o perímetro da empresa não é mais ali onde você consegue controlar dentro do ambiente da empresa, né? Onde as pessoas trabalham ali no perímetro, certo? Então, você não tem mais aquele controle todo que você tinha antigamente. O que passa a ser o perímetro da empresa? Passa a ser a identidade do seu funcionário, que é onde ele acessa os recursos da empresa em qualquer lugar que ele esteja. Então, como que a gente endereça esses desafios, né? Como que a gente consegue fazer com que esse acesso tenha políticas de segurança específicas para a proteção dessa identidade, desse acesso, né? Então, ali ele conseguiu elencar alguns princípios-chave que devem ser tratados para que você tenha esse controle dessa identidade. Óbvio que a gente aqui está falando do conceito de Zero Trust, né? Para quem não conhece, Zero Trust é a confiança zero. Então, eu não confio em nada, mesmo que esse usuário ele esteja dentro do ambiente da empresa. Eu passo, então, a garantir que o funcionário é ele mesmo que está acessando, tem um acesso correto, e que ele vai ter o acesso aos aplicativos, aquilo que ele precisa para poder trabalhar desde o início do seu dia, do primeiro dia. Então, e mais nada. Então, esse é o conceito de Zero Trust, e a plataforma que a gente está conversando aqui, que é a Security, ela vai endereçar esses requisitos, esses desafios de mercado, né? Então, propiciando aqui um autenticador certo para cada usuário, fazendo a governança, o ciclo de vida completo desse usuário enquanto ele estiver na empresa, né? Entregando ali um acesso condicional, baseado em riscos, né? Uma plataforma híbrida, como eu falei, ela trabalha em qualquer lugar que a gente precisa, seja um premises, cloud, híbrido, e propiciando para ele inteligência de risco e acesso. Bom, então, a gente vai mostrar para vocês na sequência como que a plataforma da Security está preparada para atender esses requisitos de mercado. E antes de passar para o Fábio, comentar um pouquinho, né, para quem não conhece a Security, a Security é uma empresa oriunda da RSA Security, tá? Então, que ela possui ali outras plataformas, nós estamos falando aqui apenas da plataforma de gestão de identidades e de acesso da RSA, que passa a ser Security a partir de agora, tá? Então, nosso foco aqui no meio do Fábio é explicar para vocês como que a gente consegue atender aos requisitos que eu coloquei agora há pouco, tá bom? Fábio, contigo. Obrigado, Fernando. E muito obrigado aí por esses insights aí, né, comentando esses 4 pontos principais, que são os pontos que nós estamos vendo aí, que todas as empresas estão se preocupando, né? E, obviamente, as empresas, tendo essa demanda, verificando que tem esse tipo de problema, né, vai para o mercado buscar soluções. E aqui eu gostaria de posicionar para vocês as soluções da Security que endereçam a boa parte desses pontos que você comentou, né? Você falou sobre cibersegurança, né? E um dos pilares do Zero Trust cobra dos administradores das empresas, de sistemas e de sistemas de segurança, que monitorem os insights vindos da sua infraestrutura, né? Então, como em identidade, a gente pode fazer isso, certo? Então, quando a gente fala em insight, a gente está falando, por exemplo, de capturar essas informações dentro de governança de identidades, né? Pegar essas informações, se um usuário foi criado uma conta, se apareceu uma nova conta órfã. Então, monitorar esses insights e, a partir disso, tomar decisões. Então, é o que a gente diz em governança de identidade, né? Agir com os insights e priorizar as decisões de acesso, né? Dentro do Zero Trust ainda, a gente tem que trabalhar a garantia de acesso. Quem tem acesso ao quê? Certo? Então, além da gente conseguir dar o acesso corretamente,
a gente tem que cobrar esse acesso, forçar essa política através de ferramentas de segurança, garantindo que aquele acesso que você planejou, que você fez dentro da governança, que ele está realmente aplicado. Ele foi forçado ao usuário. Né? E, em cima disso tudo, o ciclo de vida de identidades, né? Que é quando você automatiza esse processo de não só de criação de contas, remoção de contas, mas todo aquele ciclo de vida. Se o usuário muda de cargo, se ele muda de departamento, se ele muda de localidade, se o próprio perfil tem mudança de proprietário, tem mudança de direitos, tudo isso tem que refletir dentro do ciclo de vida de identidade. Então, para esses dois casos, a gente tem o Secure ID Governança e Identidade e o Secure ID Lifecycle, né, que vai cuidar do ciclo de vida. Do lado do enforcement, né, que é você garantir a identidade, né, nós vamos trabalhar dois pilares bem comuns, que é o de autenticação, que é aquele ato que nós garantimos que aquele usuário é realmente quem ele diz ser, certo? E depois que ele está autenticado, ou seja, eu sei quem ele é, eu tenho que dar os acessos corretos, né, como você citou agora há pouco. Então, para dar os acessos corretos, eu preciso de uma ferramenta que vai me auxiliar a garantir esse acesso. E até evitando o atrito, como você comentou, habilitando o single sign-on. Né? O que é o single sign-on? Nada mais do que você evitar que o seu usuário tenha que se autenticar em cada uma das suas aplicações, gerando esforço, gerando trabalho extra. E a gente sabe que o usuário, quando ele tem um trabalho extra, ele vai tentar um método alternativo, um bypass, ou mudar, né, uma gambiarra, como a gente diz aqui no Brasil, para tentar passar aquele controle de segurança que você coloca. Então, ativando as questões de single sign-on, você consegue conectar qualquer um desses recursos, dependendo se ele está on-premises ou na cloud, né? E fazendo esse controle de acesso, você consegue garantir aquele nível de usuário está apropriado àquela aplicação, segundo os seus ativos que você está protegendo ali. E dentro da autenticação, a Secure ID é bem conhecida nesse campo, né? Foi por onde nós começamos. Nós temos os melhores métodos de autenticação, utilizando as ferramentas mais atuais, né? Não só os tokens, soft tokens, hard tokens, mas uma gama de métodos de autenticação hoje disponíveis dentro da nossa plataforma, para que a gente possa fazer uma autenticação, às vezes, comparativa, uma autenticação, em certos casos, com uma análise de risco, com uma análise comportamental, para você garantir, então, que aquela identidade é quem se diz ser. Né? Dentro de modernização da estratégia de TI, que você comentou, muitas empresas estão migrando para a nuvem, certo? Se ainda não migraram, estão em processo para migrar. E com isso, a ferramenta de gestão de identidade, ela tem que ser capaz de trabalhar tanto on-premises, quanto na cloud, quanto no modelo híbrido. Então, a gente sabe que certas aplicações funcionam somente em nuvem ou somente on-premises. Se você não tem a opção do híbrido, então isso, em certos casos, em certas regras de negócio, para você vai ficar inviável. Então, hoje as empresas estão adotando muitos casos de cloud híbrida, multi-cloud também. Então, a sua ferramenta de gestão de identidade, ela tem que te dar esse suporte, que ele permita a sua autenticação, o seu controle de acesso, independente se o seu usuário ou sua aplicação está on-premises, independente se o seu usuário ou aplicação está na nuvem. Né? O método de acesso, ele tem que, às vezes, ser centralizado, mas também, em certas situações, ele tem que ser distribuído. Às vezes, um acesso vindo da nuvem para uma aplicação na nuvem, ele é de uma maneira que o acesso on-premises, com uma aplicação na nuvem, é de outro. Então, você conseguir definir essas regras nesse ambiente, que é complexo, a gente sabe, né? É vital para você ter uma solução abrangente e completa. Dentro de governança e ciclo de vida, também é útil que você tenha esse ambiente misto com a nuvem. Principalmente se nós estamos falando de atendimento de usuários, clientes, usuários parceiros, nosso supply chain, usuários externos, né, são terceiros, porque essas pessoas,
estão vindo de um usuário cliente, por exemplo. Você não tem controle sobre que tipo de máquina, que tipo de dispositivo ele está utilizando, que tipo de autenticação, ou que tipo de software ele está, em que rede ele está. Então, para tudo isso, a vantagem de você ter seu sistema de governança e ciclo de vida também disponível numa nuvem, ele vem a atender essas demandas, uma sobrecarga, por exemplo, de acessos. Nós sabemos que a nuvem é elástica o suficiente para suportar esse tipo de sobrecarga. Então, se você precisa fazer um crescimento, às vezes a área de negócio faz uma promoção e o seu sistema de gestão de identidade está voltado para atender os clientes, e do nada, ou repentinamente, você tem um ganho de número de usuários gigantesco, devido a uma promoção, devido a uma campanha publicitária, um lançamento de um novo produto. Para suportar essa carga tão grande e repentina, você tem que lançar mão de utilizar recursos como a governança e ciclo de vida também na nuvem, para suportar esse ambiente, correto? Então, a nossa solução, ela consegue te atender também nesse ponto, para que você tenha soluções escaláveis na nuvem e também no modelo híbrido. Com relação ao onboard, né, ou embarque, isso vai depender de como a sua empresa chama, e o gerenciamento dessa força de trabalho, né, com a integração de recursos humanos, ou integração, às vezes, de uma base interna, um sistema customizado da sua empresa, né? A gente faz esse trabalho, né, dentro do ciclo de vida, de trazer esses dados dessa base de recursos humanos. Se for uma base de terceiros, aqui no Brasil a gente costuma ter aplicações específicas para gerenciamento de terceiros. Em alguns casos a gente sabe que não, né? Algumas empresas ainda não têm um sistema separado para isso, mas quando você tem casos de terceiros, as regras mudam. Então, por isso que é interessante você ter um outro sistema para se conectar, para trazer esse grupo de usuários, né? Ou no nosso sistema de integração com parceiros, às vezes você lança a mão de uma integração para usar uma federação. Então, se eu tenho uma parceria com aquela empresa, eu não preciso provisionar esses usuários, eu uso federação para atender. Então, cada caso, você deve considerar o contexto de identidade, se ele está on-site, remoto ou híbrido, os perfis que essas aplicações vão ter, e a nossa solução é voltada para isso, né? Então, eu posso fazer trazer essa integração do RH, aplicando políticas, aplicando papéis, e, por que não, o ciclo de vida, o joiner, mover e leaver, que a gente conhece dos nossos processos, certo? Depois disso, nós vamos trabalhar a automação desses direitos, né? Para que eu vou ter uma ferramenta, sendo que eu tenho que provisionar esses acessos manualmente? Então, a ferramenta ela tem que te apoiar nessa questão de conceder os acessos baseados nas características do usuário, certo? Que seria o acesso de nascença. Então, a partir da hora que eu criei aquela identidade dentro do meu sistema e baseado nas suas características, eu já vou atribuir uma série de direitos, mas eu também tenho que estar sensível às mudanças de cargo, às mudanças de localidade, às vezes as mudanças do próprio gestor daquela pessoa, né, que o gestor foi demitido, todos aqueles funcionários ficam órfãos dentro de uma ferramenta. Então, a ferramenta ela tem que te apoiar nesses pontos também. Então, você tem que considerar todos esses casos que ocorrem nas empresas para saber se sua ferramenta está te atendendo a contento, certo? O terceiro passo desse processo seria a gente fazer uma integração, então, dos sistemas de atendimento ao usuário, os sistemas de helpdesk, como, por exemplo, o ServiceNow. E, a partir dessas ferramentas, você poder automatizar também requisições de concessão de acesso. Não necessariamente ele precisa acessar a ferramenta de identidade para solicitar um acesso. Se ele quiser, ele pode fazer isso. Mas o usuário, a gente sabe que é muito mais fácil ele entrar em contato com o helpdesk, o suporte técnico, quando o usuário abre chamado, né? A gente sabe que isso é uma frequente dentro da área de tecnologia, o usuário quer atendimento, mas não abre chamado. Mas quando ele abre chamada, é possível fazer essa integração. Então, a partir da hora que ele vê que é rápido, que esse processo é sem atrito para ele,
ele não vai ficar mais entrando em contato com uma pessoa para solicitar um acesso. Ele vai fazer uso da ferramenta para automatizar esse processo. Então, a gente consegue, por exemplo, integrar o carrinho de compras, certo, do ServiceNow, dentro dos acessos da nossa ferramenta, uma integração através de API, e conseguir fazer essa gestão, né, dar resposta de volta para o chamado do usuário e deixar que todos tenham completamente, a comunicação esteja completa, tanto para o usuário, quanto para os administradores de sistemas, para os gestores também. Dentro do tema de fornecer a segurança, o acesso correto, Fernando, o que a gente tem é o nosso produto líder de mercado, que faz a parte de autenticação e controle de acesso, né? Então, eu consigo, dentro da nossa ferramenta, fazer as análises de risco dinâmico, né, que pede o modelo de segurança do Zero Trust. Eu consigo validar todos os acessos quando eles ocorrem. Então, mesmo que o usuário tenha uma sessão estabelecida, que o single sign-on esteja habilitado, eu continuo validando se aquele usuário é quem ele diz ser, eu continuo validando se aquele usuário tem os direitos para acessar aquele ativo. Então, não é simplesmente, está ativado o single sign-on e a minha aplicação, ela continua funcionando. Eu posso ser alimentado tanto por ferramentas de risco externas, quanto utilizar a minha própria ferramenta, as análises de risco da própria ferramenta. Se é um dispositivo conhecido, se é uma localidade conhecida, habitual daquele cliente, se é um procedimento habitual daquele usuário, né? Ele sempre se loga nesse sistema, ou é a primeira vez que ele está se logando nesse sistema. Então, com base em perfil, localização, dispositivo, comportamento e os motores externos, eu defino uma classe de risco e eu posso alterar a autenticação e o processo de acesso dinamicamente. Então, a gente consegue aplicar todo o Zero Trust utilizando essa ferramenta. Então, eu tenho as análises de risco, eu posso forçar uma ou duas autenticações em determinados casos, quando eu tenho dúvida, né? E eu posso lançar mão de vários métodos, desde push, OTP por celular, OTP biometria, SMS, chamada de voz, onde é informado por telefone, por voz, a sua senha temporária. Isso é muito útil, por exemplo, nos casos de call center, que o próprio usuário ele não pode portar ali um dispositivo móvel, ele recebe uma chamada no próprio terminal de voz dele, como também ainda temos o hardware token para situações de missão crítica, o token no desktop, autenticação por QR Code, utilizando FIDO, e até mesmo agora os smartwatches também podem ser utilizados dentro do contexto de autenticação. Então, a gente consegue atender a validação dinâmica, conseguir o nível de garantia que pede as normas, né, como a zona de confiança da SP 800-63, ou trabalhar a sensibilidade dos dados, se eu estou trabalhando um PII, né, ou um segredo da empresa, ou fazendo uma transação de alto risco, eu ativo certos mecanismos de autenticação e auditoria que eu não teria em situações normais. E, combinado a isso, né, trabalhar a confiança desse acesso, utilizando métodos de autenticação corretos ou combinação desses métodos para garantir a maior segurança desse ambiente, ok? Para garantir a conformidade, né, como você citou, que muitas empresas procuram, então, a gente trabalha isso também para reduzir os riscos, certo? Então, desde o mapeamento, a visibilidade, então, desses aplicativos, dos usuários, dos sistemas de RH, das contas. Então, dentro da ferramenta, você tem relatórios, você tem dashboards, onde você pode listar diretamente essas informações, certo? Fazer todo o ciclo de vida, desde identificação, validação, monitoramento, controle, certo? E, como é um ciclo, né, sempre repetir esse processo, né? E dentro desse contexto aí de identidade de acesso, estabelecer as regras de governança, fazer as revisões de acesso, e quando eu tenho isso automatizado, eu consigo reduzir o tempo da revisão de acesso, melhorando o meu sistema, prevenindo fraudes com maior efetividade. Eu posso aplicar políticas, não só política de senha, política de privacidade, detectar violações de acessos,
né? Um usuário, por exemplo, ele tem acesso demais, ele vê dados demais, isso pode afetar a privacidade dos nossos clientes, dos nossos funcionários, né? Ou afetar regras de negócio, ele tem acesso a informações que ele não deveria ter, né? Que não faz parte do trabalho dele. Toda a parte de solicitações, aprovações, definições de papéis de negócios, papéis de aplicações, né? Os perfis de aplicações, e o processo do Joiner, Mover, Leaver por completo. Além disso, dentro da experiência digital, Fernando, a gente consegue, então, hoje, aplicar métodos de autenticação modernos, né? Nós temos, por exemplo, processos para autenticação de estações Windows, Mac. Eu posso ter o token tanto no meu desktop quanto no meu celular, ou do celular de trabalho. Dentro desse aplicativo, hoje eu posso ter o token visualizado, ou o token com contrassenha, ou o token que é ativado somente com acesso da biometria, por exemplo, você usa a biometria para abrir, então ele vai muito mais além do que o TOTP que algumas empresas utilizam, né, que a gente sabe que hoje ele é um pouco mais fraco, né, porque ele não tem as proteções. A aplicação desenvolvida pela SecurID, ela é protegida contra tampering e outras coisas, né. A gente ainda tem os hardware tokens para os casos de missão crítica, como eu citei antes. Então, se eu tenho um risco que meu celular seja roubado, ou do celular do empregado seja roubado, ou que um ransomware ou um vírus, um malware, ele tome o celular e consiga chegar à semente do token, então, para esses casos de missão crítica, eu uso o hardware token, que é totalmente offline, que é totalmente desconectado de outros dispositivos, é bem mais seguro, né? Eu consigo trabalhar, então, o single sign-on dentro das interfaces, né? Então, mesmo que ele esteja num computador remoto, ou que não seja o computador terminal dele, dentro do single sign-on a gente consegue trabalhar o acesso, dar os acessos para as aplicações dele. E a questão do sem atrito, hoje com os métodos de autenticação, FIDO, smartwatches, QR Code, a gente consegue, então, trabalhar esses acessos, né? Dando uma maior segurança para a empresa e facilitando a vida do usuário também. Por fim, aqui, chegando ao relatório de riscos, né, que tanto a ferramenta de acesso quanto a de governança traz, aqui são insights para você, monitoramentos que você deveria, ou que toda empresa deveria ter com relação às suas identidades e acessos. Então, a gente já tem uma coleção de relatórios e painéis prontos, com os pontos mais críticos, como, por exemplo, uma conta órfã foi criada nos últimos dias. O que isso representa? Pode ser um malware, pode ser um usuário fazendo mau uso e criando uma conta num software de destino, né, uma aplicação de destino, sem o consentimento da área de segurança, ou alguma coisa assim. Então, grupos vazios, contas que não têm mais ações, né, que não tem login frequente, são provavelmente desativadas. Então, com tudo isso, você vê os relatórios e rapidamente você pode identificar essas contas e pedir até pedir como que você pode ver esses relatórios e visualizar essas contas que têm problemas e aí fazer uma remediação desses problemas dentro do ambiente de segurança que você tem, né? Para a parte de autenticação, eu consigo verificar, por exemplo, que um novo dispositivo foi adicionado a um dispositivo de confiança, se aquilo é uma ação que não foi prevista, né? Como a gente viu aí um caso de uma empresa que foi atacada pelo grupo Lapsus, ela inicialmente detectou o problema porque um novo dispositivo de MFA foi ativado sem o consentimento do usuário ou da empresa. E ali iniciou a investigação. Então, é possível prevenir alguns ataques, como esse que aconteceu da Lapsus, quando você tem um monitoramento ativo. E aí, esses relatórios vão te ajudar a integrar com ferramentas de CIEM e tomar as ações mais rapidamente, ok? É isso aí, Fernando. Por final aqui, os principais pontos. Mudança do paradigma para confiança zero, né, o Zero Trust. A identidade, então, como você afirmou, ela se torna o novo perímetro,
A gente tem que entender que esses usuários aí, eles têm que ter os acessos pertinentes às suas funções, e a maneira de você garantir isso é aplicando o modelo Zero Trust. Não é à toa que a Casa Branca exigiu que as empresas, as entidades de governo, elas atendam ao modelo de requisitos, aos requisitos de segurança do Zero Trust, né? A gente precisa prover essa experiência moderna e atraente para o usuário. Caso contrário, o usuário vai evitar de usar a sua tecnologia e tentar fazer um bypass do seu controle de segurança, né? E, por último, aqui, busque uma solução de identidades que seja capaz de fornecer e te ajudar nessa jogada, né? Que faça a integração com as suas aplicações de maneira simples, utilizando protocolos abertos, de maneira facilitada, né? E que tenha inteligência associada para te ajudar tanto nas revisões de acesso, quanto nos dashboards, quanto nos relatórios, e que esteja disponível nesse modelo, né, on-premises ou cloud, ou no modelo híbrido, para poder atender a todas as suas demandas de tecnologia. Fernando, vou finalizar aqui. Muito obrigado a todos que atenderam aí a nossa sessão do IAM Tech Day. E se você quiser concluir com mais algum tema... Eu que agradeço, foi uma ótima a sua apresentação, essa parte onde a gente consegue endereçar com a nossa plataforma os requisitos, né, os desafios de mercado atuais, e também quero agradecer a todo o público que está nos assistindo, ao pessoal do IAM Tech Day que nos propiciou essa oportunidade, e agradecer você por essa ótima apresentação. Obrigado a todos.